Olá, olá para todo mundo que está aqui online assistindo a nossa live de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre como criar o hábito de estudar, né? Eu sou o Michel, daqui da Companhia Idiomas, vou conversar com a Karina, ela já deve estar entrando, ela está aqui. Oi, Cá, tudo bem? Olá, vocês me ouvem? Tô ouvindo muito bem, sim. Estão Então me vamos... vendo? Sim, perfeitamente. Você está me ouvindo bem, né? Né? Sim, Maravilha. Tava aqui falando então que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o poder do hábito. Desculpa, o poder do hábito é um dos conteúdos, né, um para a dos live tópicos. de hoje, é um dos tópicos. Mas a gente vai conversar sobre como criar o hábito de estudar, né, Cá? A gente recebe essa dúvida com muita frequência dos alunos, muitos professores também precisam responder essas perguntas para os alunos. Vários amigos meus também perguntam como é que eu faço para criar o hábito de estudar. Então a gente pensou em trazer essa live para a gente conversar um pouquinho sobre algumas dicas, entender um pouquinho como é que funciona o processo de criação de um hábito, porque a gente acha que isso pode ajudar muito, não só alunos, né, mas todos os profissionais, todas as pessoas que querem criar um hábito novo, querem conseguir alcançar um objetivo novo, né, e não sabem muito bem como alcançar isso, né, Cá? É, Sim, e assim, os hábitos eles acontecem, independente de qual seja o hábito que você queira mudar ou implementar na sua vida, eles acontecem da mesma forma, né? Então, por isso que antes de dar dicas sobre quais são os hábitos que podem ser interessantes para você inserir no seu dia para ajudar no aprendizagem, é importante também conhecer como que esses hábitos funcionam, né? Isso pode ajudar bastante. é isso aí. A gente está recebendo vários olás aqui nos comentários. Quero mandar um Oi, abraço para todo gente. mundo. E quero falar que, gente, é a primeira live da Karina, ela tá um pouquinho nervosa. Sim, um Mas pouquinho muito nervosa, mas é tudo questão de hábito, né? Eu estou fazendo pela primeira vez, então, obviamente, tem uma certa insegurança, mas não estou dizendo que sim, mas na 10ª vez pode ser que se torne mais fácil, né? é verdade. Mas, cara, tô muito feliz mesmo de você estar aqui com a gente, de você estar aqui compartilhando um pouco do tudo que você sabe. Então vamos lá. Queria Obrigada. só convidar todo mundo que está assistindo então para poder deixar as dúvidas, deixar comentários, enfim, a gente vai lendo, vai respondendo, tudo aqui ao vivo mesmo. A nossa ideia que eu e a Ká tivemos é de compartilhar então várias dicas de como a gente pode criar o hábito de estudar, né? Mas antes de contar as dicas, a gente precisa passar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem, né, de como que a gente aprende alguma coisa e também o processo de criação de um hábito, né, porque afinal de contas essas dicas vão Sim. compilar esses dois conhecimentos, né. Então, vamos começar um pouquinho sobre como que a gente aprende, né, como que começa o processo de aprendizagem. Essa introdução, só um aviso, ela é muito superficial, ela é bem breve, Uhum. porque, enfim, daria uma live completamente diferente, tem Sim. é uma conversa muito mais extensa do que a gente vai apresentar agora, mas é só uma introdução, tá bom? Vamos lá? Sim. O Cá, assunto é muito mais profundo do que a gente vai apresentar aqui. Mas de Exatamente. forma bem superficial, né, falar um pouco sobre o processo de aprendizagem, é muito importante a gente entender que quando a gente está aprendendo algo novo, muitas vezes a gente precisa passar por essa informação diversas vezes, né, até que nosso cérebro entenda que essa é uma informação que precisa ir para uma memória a longo prazo, digamos assim, né? Então, muitas vezes é muito comum você ter que visitar essa informação por algumas vezes até que ela se torne ativa, né? Até que se torne uma memória ativa para você, É, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção também. Muitas vezes a gente estuda alguma coisa e a gente quer já ter de primeira ali assimilado o conteúdo. E nem sempre é assim. Às vezes sim, principalmente se é algo que tenha referência com algo que você já domine, já conheça, né? Mas às vezes a gente vai ter que revisitar esse conteúdo, essa informação algumas vezes até que faça sentido. eu acho que uma sensação que muitos alunos têm é aquela de estudar por muitas horas a fio algum assunto por um dia, termina, Uhum, faz vários exercícios e fala, beleza, dominei esse assunto. Passa um mês, a pessoa esquece.
Mas é por causa dessa Sim, repetição espaçada, né? A gente repetir o assunto estudado não é só você ficar fazendo vários exercícios por horas durante um dia e simplesmente não pegar de novo pelo resto do mês. Não, repetição espaçada é você estudar um pouco sim. hoje, por menos tempo que seja, e aí na semana que vem estuda mais um pouco, depois de alguns dias estuda mais um pouco, faz outros exercícios. Dessa maneira você vai internalizando o conhecimento e vai entrando na memória de longo prazo, né? Sim, exatamente. É como se toda informação que a gente tivesse, por exemplo, é como se nosso cérebro fosse uma mesa e toda informação que a gente colocasse nele fosse papéis e a gente vai criando uma pilha. Então, quanto mais a gente pega aquela informação e revisita, a gente vai colocando aquele papel de volta ao topo da pilha até que ele entenda que essa é uma informação relevante para ser fixada, né? Então, por isso que é importante a gente revisitar algumas vezes até que faça sentido. Uma coisa importante também é a gente ter uma atitude ativa frente ao estudo, né? Não só ficar passivamente na sala de aula ou só o que o professor sugere, né? Buscar outras formas, né, de acesso àquele conteúdo, né? Pegar, estudar, buscar ferramentas diferentes, mas que você, como aluno, tenha essa iniciativa. Isso é muito importante também no processo de aprendizado, né? E conforme você vai buscando de forma ativa, você vai se entendendo, você vai, muitas vezes, para a gente memorizar melhor alguma coisa, a gente consegue memorizar melhor quando a gente tem alguma emoção envolvida ou quando é algo que causa prazer, e isso é só a gente que vai conseguir identificar, né? Eu acho que isso, de certa forma, se associa com a criação do hábito, porque se a gente tem que fazer uma coisa que não é muito agradável, a gente não vai querer fazer que aquilo vire um hábito. Se eu não gosto de ler, mas eu gosto de assistir a vídeos do YouTube, por exemplo, para mim pode ser difícil, pode ser penoso ficar lendo e estudando dessa maneira, Uhum. mas se eu gosto de uma outra maneira, é mais fácil de criar o hábito de estudo desde que eu entenda muito bem como funciona para mim e como que eu vou buscar maneiras ativas de conseguir adquirir esse conhecimento. Isso que você estava falando da emoção é muito verdade, né, cara? Eu acho que eu lembro até que você comentou Uhum. comigo um outro dia sobre a emoção do intercâmbio, né? Por que que a gente, Sim, por que que a gente sim, memoriza muito melhor durante o intercâmbio? a gente lida muito com uma crença, né, de que só aprende melhor se você faz um intercâmbio. Mas, na verdade, não é pela qualidade, né, do ensino, não é isso. É que quando a gente está nessa experiência, né, a gente ativa vários outros sentimentos. Não é só a língua sendo aprendida, é a língua no ambiente estrangeiro, com pessoas diferentes, com professores diferentes. Então, tudo isso contribui para que muitas coisas sejam memorizadas, né, de forma mais rápida, digamos assim, mas é porque envolve ali a emoção, né? Decorar já vem, né, do latim, né? De coração. Então, tudo aquilo que envolve a sua emoção faz com que você assimile mais rápido. Mas não quer dizer que você não consiga fazer isso de outras formas. Muito pelo contrário, né? Você pode, através de música, filmes, várias coisas que com certeza vão ajudar você a ativar a sua emoção ou algo que te causa prazer, É isso aí. né? E eu acho que, assim, né, tem uma frase de Einstein que diz que se você não consegue explicar alguma coisa de forma muito simples, quer dizer que você não entendeu muito bem aquilo que você está estudando. Então, é importante que toda vez que você estiver, né, estudando algo, você estude com o intuito de um dia poder ensinar, né? Por mais que não seja sua pretensão dar aulas e nem nada do tipo. Mas quanto mais simples você, né? O ponto é, quanto mais simples você conseguir deixar esse conteúdo para você, quanto mais simples você conseguir explicar até mesmo para você mesmo esse conteúdo, quer dizer que mais perto ali do entendimento você chegou, né? Então isso é É verdade. muito bacana no processo. E eu acho que é um processo muito simples. É só o aluno pensar durante o estudo, ele pensa, tá, como é que eu explicaria isso para outra pessoa? Como é que eu explicaria isso para alguém, Sim, né? Não precisa necessariamente dar uma aula, mas só se pergunta, como é que eu explicaria isso? sim, Já só aí já sim. ajuda bastante. Sim, eu vou falar um pouco do meu processo de aprendizado, por exemplo, de falar na live. Eu comecei a imaginar perguntas,
a tornar o conteúdo mais simples, né? Porque o conhecimento que a gente tem, a gente estudou isso na companhia de idiomas, né? Com a equipe, então é um pouco mais denso. E aí, tornar isso mais simples, né? Quer dizer que se eu conseguir tornar o conteúdo mais simples, quer dizer que eu dominei ele, né? Que eu consegui chegar ali no meu objetivo. É verdade. A Priscila até comentou, isso é muito real. Eu, quando quero aprender algo difícil, eu começo a dar aulas para as paredes, aí fica mais fácil de entender. É isso aí mesmo, Sim, Pri. sim. Meus vizinhos devem ter aprendido bastante sobre processo de aprendizagem e formação de hábito nesses últimos dias. Vamos conversar um pouquinho sobre o hábito agora, cara. Como que a gente cria o hábito, né? Existe aquele livro do Charles Duhigg, né? Sobre a criação do Sim, hábito, o poder do tenho hábito, ele aliás. aqui, ó, meu livro de cabeceira. É um livro muito bom, mas basicamente no livro ele define o ciclo do hábito, né? Que é composto por três etapas, né? Uhum, Era gatilho, que é também conhecido como é, deixa, né? A rotina e a deixa. Uhum, recompensa, né? sim, Ah, e pode não, falar. eu ia só dizer que muitas vezes o mais é, difícil é você encontrar um gatilho que esteja, porque o gatilho e a recompensa é o que mais está ligado, né? A rotina em si, ela é fácil, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, né? Mas a gente precisa encontrar uma recompensa que assim que o gatilho é acionado, a gente consiga ali entender que, tá, se eu fizer essa atividade, eu vou ter a recompensa. E aí é interessante a gente entender quais recompensas que fazem sentido para nós, né? Porque às vezes a recompensa pode ser um check no caderninho, pode ser uma nota boa que você tirou na prova, pode ser uma frase que você entendeu numa letra de uma música, né? Então, a recompensa ela é muito pessoal, né? Uhum. Mas ela é muito importante você entender quais recompensas que fazem sentido para você, porque ela que vai ser acionada lá no seu cérebro assim que a deixa aparecer. Então, por exemplo, uma deixa pode ser um lembrete no seu celular, que todo dia às 20 horas você vai estudar. Então, a partir do momento que às 20 horas aciona ali o lembrete, você vai lembrar da recompensa que você vai ter se você fizer, né, aquela atividade que vem a seguir. Uhum, é. O Bruno tá comentando que louco. Pra mim, acho que o gatilho é o mais fácil, com todas as aspas do mundo, porque fácil nada é. Não, não é mesmo. Né, verdade. Eu acho que é um É desafio mesmo, verdade. né? A gente tem que entender exatamente qual que é o gatilho, a rotina e a recompensa, porque o objetivo, quando a gente quer mudar um hábito, por exemplo, o Uhum. objetivo é como é que eu vou ter essa mesma recompensa, se eu mudar gatilho, se eu mudar a rotina, né? E no caso do estudo é bem por aí também. Então tá, como é que eu vou me sentir no final do período de estudos? Qual vai ser o gatilho que eu vou acionar, ou que vai existir na minha rotina para eu gerar aquela atividade para então eu sentir aquela recompensa. Eu acho que esse que é o grande desafio do hábito de estudar, né? É você conseguir criar esse ciclo, né? Inclusive, o Sim. hábito, normalmente, ele é criado em mais ou menos 21 dias, desde que você faça todos os Uhum. dias, sem interromper, você consegue criar um hábito em 21 dias. É mais ou menos essa média, né? Então, assim, é bom a gente sempre refletir muito, se entender muito bem quais são os gatilhos, as recompensas, as rotinas, para a gente conseguir ajustar bem o hábito do estudo também, né? Sim, e é importante, né, isso que você falou, Mi, sobre os 21 dias, né, em média, para a criação de um hábito, porque o começo é difícil mesmo. No começo vai exigir muito esforço, muitos ajustes, né, não é mágica, é mesmo esforço para que aquilo se torne um hábito, ainda mais quando você vai competir com outras coisas, né? Uma coisa interessante também é sempre você prestar atenção no contexto, né? Por exemplo, toda vez que você vai estudar, se você sempre se distrai, é legal você entender o que está te distraindo. Se é a notificação do celular, né? Toda vez que eu estou estudando, eu vejo a notificação do celular e isso me distrai e eu perco tempo ali. Então, ou você desliga, ou você deixa o celular em outro ambiente enquanto você está estudando, né?
Isso porque você não precisa ali sofrer falando, não vou olhar o meu celular, porque não tira do seu contexto algo que te tira do foco. É muito mais fácil, né, do que você ficar ali criando esforços, porque vai chegar uma hora que você não vai resistir. Você vai pegar o celular, né? E aí você vai falar assim, poxa vida, né? Isso é tão legal, é tão gostoso olhar ali. Faz o seguinte, faça com que olhar o celular seja a sua recompensa, já que isso te dá um prazer. Então tá, eu vou estudar 30 minutos e depois desses 30 minutos eu vou pegar meu celular e vou ficar 10 nas redes sociais, vendo todas as minhas notificações, respondendo todos os grupos. Talvez isso te motive a não quebrar ali o seu ciclo que você, o seu momento que você destinou para estudar. Eu acho que é por aí. Eu acho que o celular ele também pode servir como recompensa, né? Se você quer, Sim. você se sente bem mexendo no celular, você quer mexer no celular, então faz uma coisa do tipo, vou estudar por 15, 20 minutos seguidos, e no final desse período, aí eu vou mexer no celular. Mas tem que ser 15, 20 Sim. minutos sem parar, e aí eu vou poder mexer no celular por mais 5 ou 10 minutos, depois eu volto para estudar. Então é você também Sim. jogar dessa maneira, né? Você pensar, então tá, para mim é essencial mexer no celular, então estuda primeiro, mexe no celular e depois usa isso como recompensa também é uma possibilidade. A Giovana comentou aqui, no meu caso, eu percebi muita diferença quando a minha disciplina parou de depender de motivação emocional. Eu não sei se eu entendi o comentário. Você entendeu, Cá? Eu acho que ela quis dizer assim, se sempre que... Ai, não sei também se eu entendi. Eu tô tentando processar aqui. Explica pra gente, Gi. Rose também comentou. Faço isso mesmo, Cá. Blocos de alta concentração, finalizo a tarefa, dou uma olhadinha no celular. É isso aí. E o André comentou, técnica Pomodoro. É a técnica Pomodoro. Isso Sim, mesmo. sim, funciona muito. E é Muito. importante você ajustar, né? Tem o Bruno, né, que trabalha com a gente, ele sugeriu uma vez essa técnica pra gente, e ele falou que ele foi ajustando conforme o tempo, porque parar em 30 em 30 minutos para ele não fazia sentido. Então ele começou a espaçar esse período de pausas, né? Então é legal você utilizar essas técnicas que já existem e adaptar ao que faz mais sentido para você. É isso aí. Vamos conversar sobre algumas dicas agora para criar o hábito de estudar, cara. Acho que agora é compilar isso que Sim. a gente falou de processo de aprendizagem e sobre a criação do hábito. E eu queria convidar todo mundo que está assistindo, tem bastante gente aqui acompanhando. O Bruno está ali, ó, assistindo, acabou de Já comentar. deu oi. Eu quero convidar todo mundo que está assistindo para deixar um comentário dizendo o que funciona muito bem para vocês na hora que vocês vão estudar. Tá? Vamos compartilhar aqui algumas ideias, algumas dicas. Pode ser que a sua dica seja útil para outra pessoa. A gente vai comentando as nossas e a gente vai conversando. E a Giovana comentou aqui. Eu faço por disciplina, não só por vontade, sabe? Assim eu consigo não furar minha programação, mesmo quando estou sem tanta vontade. Ah, disciplina. É verdade, isso também é muito importante. Entendi. Principalmente atividade física. A gente tem que ter a disciplina de fazer atividade mesmo que você não Sim, queira. exatamente. Então vamos lá. A galera está colocando aqui alguns comentários, eu já vou parar para ler já, mas eu queria só começar com uma primeira dica de criação de hábito, que para mim eu acho que é muito boa, que é coloque na agenda. Defina um dia da semana, um horário que você vai estudar, porque isso vai funcionar para condicionar o seu cérebro. Tem muita gente que depois do almoço gosta de tomar um cafezinho, comer uma sobremesa, ou quando chega ali meio-dia já está com vontade de almoçar. Enfim, todo mundo tem aquele hábito que acontece naquele dia da semana e naquele horário, né? Ou chega de noite e já quer ir dormir, quer ler um livro, tomar um chá. E isso também pode acontecer com os estudos. É só você definir exatamente que dia da semana e que horário você vai estudar, colocar na sua agenda e respeitar isso. Aos poucos o seu cérebro vai começar a se acostumar e vai se condicionar, vai bater aquele horário e você vai pensar, preciso estudar, eu quero estudar, né? Porque assim que eu terminar esse período de estudos, Sim, eu vou poder ter a minha recompensa. Inclusive, né, não precisa ser exatamente assim uma hora inteira, né, Cá? Esse estudo. sim, isso é muito importante, Mi. Eu faço parte da equipe de novos negócios, então normalmente eu junto com a Lígia e a Ju somos as que primeiro fala com os novos alunos, né, e empresas, e é muito comum a gente atender alunos que falam, eu quero estudar por 4 horas, e é muito interessante, assim, por exemplo, se você tem 3 horas para estudar na sua semana,
é melhor você fracionar essas 3 horas em 3 dias de 1 hora ou 6 dias de 30 minutos, do que você pegar um dia e estudar as 3 horas. Além de ser exaustivo, né, você vai ter acesso àquele conteúdo por, né, por 3 horas, e a gente sabe, isso sobrecarrega, vai chegar uma hora que você vai ficar cansado, vai dar dor nas costas, enfim, tudo. E você também, se um dia você falhar, se você, imagina, você tem 3 horas de estudo e justo no dia que você destinou para estudar, aconteceu algo inadiável e você vai ter que, né, usar esse dia para fazer esse algo inadiável. Então, você perdeu ali 3 horas de estudo que você tinha na semana. Agora, se você fracionou esse tempo, você vai, um dia que você perde, ou você perdeu 1 hora, então você já, mesmo assim, você estudou 2 na semana, ou você perdeu 30 minutos, né? Então, você estudou 2 horas e meia. Então, é muito importante. E eu acho que é até mais fácil, né, Mi? Se você encontrar na sua agenda 30 minutos por dia, 1 hora por dia, do que 3 horas por dia, né? Vai chegar uma hora que não vai fazer mais sentido para você. A gente sabe que hoje em dia todo mundo tem muitas tarefas, tem muitas frentes, e para dar conta de todas elas, é melhor que se faça um pouquinho todos os dias. É isso aí. Né? O que mais, Mi? Eu já tive vários alunos que falaram: olha, eu reservei esse dia por 1 hora para estudar, e eu penso, muito legal, mas mantenha isso para não furar, para você conseguir condicionar o seu cérebro. Inclusive, até o que você estava falando, cara, às vezes a gente reserva 3 horas e aí de repente surge um imprevisto, ou é o que você falou, um imprevisto pode acontecer e a gente precisa saber exatamente. Então tá, eu vou ter todas as manhãs livres porque na minha casa as pessoas ainda não acordaram, tá bem silencioso, espaço adequado, então eu posso estudar, enfim. É você entender também a rotina da sua casa para conseguir organizar isso, né? Uma outra dica muito legal, as pessoas estão colocando aqui nos comentários o que elas estão, o que elas fazem que funcionam para elas na hora de estudar. Eu já vou parar daqui a pouquinho para ler todas elas. Vão colocando, tá? Sim, queremos ver. Uma outra dica que eu queria dar é conheça o seu perfil de aluno. Isso é essencial, que é o famoso teste VART. Sim. Aqui na Companhia de Idiomas a gente já fez. Nossa, a gente tem vários artigos no nosso blog falando sobre o teste VART, a gente já gravou vídeos no YouTube. E a gente chegou até a lançar um curso de curta duração que é para o aluno conseguir entender qual que é o perfil dele. É um curso que se chama Aprendendo a Aprender. Se o aluno entende muito bem qual é o perfil dele enquanto aluno, é aquilo que eu falei um pouco mais cedo na live. Ele vai saber exatamente o que vai funcionar na hora de estudar e que vai motivar ele para manter esse hábito do estudo. Então, se a gente tem um aluno que é muito auditivo, ficar lendo vários livros não vai funcionar muito bem. Ou fazer vários desses escritos talvez não funcionem. Para esse aluno que é muito mais auditivo, talvez funcione um podcast, ou ouvir uma série, um filme, ouvir uma música, né? Enfim, é importante que o aluno se conheça para ele saber exatamente como que ele vai tornar aquele momento do estudo o momento adequado e que vai ser bem positivo na criação do hábito, né, cara? Sim, e eu acho, puxando um gancho nisso que você está falando, Mi, é importante, uma vez que você já entende o seu perfil como aluno e aquilo que faz mais sentido para você, que leva você, né, a um caminho mais rápido da aprendizagem, buscar fontes diferentes também, né? O material didático, ele é importante, né? Ele tem uma lógica de existir, ele foi estudado, idealizado e ele faz muito sentido, mas é interessante, né? Principalmente se você conseguiu ali fracionar na sua semana o seu tempo destinado para estudar, buscar fontes diferentes e fontes que te causam algum prazer. Então, por exemplo, eu amo música. Então, sempre na minha rotina de estudo, quando diz respeito a línguas, eu vou buscar uma banda que eu na língua alvo que eu estou estudando. Então, eu ouço a música sem nenhuma cobrança. Eu ouço a música, depois eu pego a letra e ouço a música e tento associar o que eu estou ouvindo com o que eu estou lendo na letra. Depois eu tento entender. E assim, acho que a gente vai falar um pouco mais disso, mas você entender uma palavra, poxa, que legal. Não quero entender a letra da música logo de primeira, né? Entenda que as pequenas conquistas são muito importantes no processo, né? Outra coisa também, você gosta de maquiagem.
Então, busca uma influenciadora digital que fale sobre o assunto e que seja nativa no idioma que você está estudando e você já gosta do assunto, você já sabe sobre o assunto. Então, aquele ambiente ali, a língua vai ser só um instrumento. Então, você, de forma muito indireta, vai estudar. E de forma prazerosa, que você vai aprender como falar batom, como falar lápis de olho, sombras, né? E, então, você vai ampliar o seu vocabulário, você vai ter acesso à gramática ativa, ou seja, você vai estar estudando sem nem perceber. Isso é muito legal. E muitas vezes você vai estar ouvindo uma pessoa nativa falando também, né? Que é sempre muito positivo. Sim, muito bom. Né? Sim. Vamos dar uma pausa bem rapidinho só para ler os comentários, Ká? Sim, vamos. Aqui. A galera comentou Bruno bastante. Foi. O Bruno falou, sim, eu meio que adaptei o Pomodoro a algo que funcionava melhor para mim. Depois virou uma coisa meio orgânica e menos cronometrada. Ah, quando a gente tinha conversado sobre o Pomodoro, né? Porque sim, a ideia é Não... Pode falar, Ká. Não, eu tô falando que a gente comentou mesmo sobre a forma que ele adaptou, enfim. Isso. A gente não precisa fazer 25 minutos para 5, 25 para 5. Não, pode ser 20 para 5 ou 15 minutos, e, enfim, dá pra gente flexibilizar, né? A Charles Idiomas, acho que foi a Paula, né? Ela comentou aqui. Eu tento passar a limpo minhas anotações para revisitar o conteúdo e ver vídeos relacionados para entender melhor e me motivar por ter simplificado o texto. Isso funciona para mim. Legal, Paula. Excelente. Isso também funciona muito bem. E é um pouquinho do que a gente estava falando sobre a repetição, né? Sobre a repetição espaçada. Você vê de várias maneiras diferentes o mesmo assunto que você estudou. Isso funciona para a gente memorizar. A Rose comentou, em dias de levanta e nem pensa, vai lá e faz. É isso aí. Muitas vezes a gente precisa mesmo. Sim, exatamente. Ainda mais quando a gente está nesse processo, né, de formação de hábito. Porque uma vez que é hábito, a gente nem pensa. A gente realmente levanta, faz. Né? Mas a gente não pode ficar pensando muito, né? Porque a gente é mestre em criar desculpas também. Sim. André comentou que para ele funciona espaço apropriado e confortável. Para mim também, André. Eu preciso de um espaço apropriado e isso ajuda a colocar a cabeça no lugar e conseguir estudar. Porque se a gente estuda num espaço muito caótico, o estudo também tende a ser caótico. E aí já não funciona, né? Bruno disse, o que funciona para mim quando quero ler ou estudar espanhol é música. Primeiro, celular no modo avião ou longe de mim, é isso aí. Segundo, se eu reservo, por exemplo, 30 minutos para estudar alguma coisa, né? Eu me coloco uma regra. Se eu tiver com preguiça ou sem vontade de estudar naquele momento, eu não estou autorizado por mim mesmo a fazer nenhuma outra coisa. Olha, entendi. Olha, disciplinado, viu? Disciplinado, adorei. Muito disciplinado, porque ele se proíbe de fazer outra coisa, ele vai fazer aquilo que ele se propôs, que era estudar ou ler alguma coisa, é isso aí. Disciplina também é essencial, né? Ele continua aqui. Sim. Ou eu estudo, ou eu tenho que ficar 30 minutos olhando para a parede, nem cochilar ou comer eu posso. Então eu acabo estudando um pouco. Entendi. Olha, é uma estratégia interessante. Acho que eu vou testar um dia. Muito a Paula bom, aqui comentou que ela está acompanhando. Que bom, Paula. Vamos lá. Outra dica que eu queria comentar, e na verdade a gente já foi falando durante a live, é pensar em gratificações e recompensas, né? A gente precisa pensar, ok, o que eu vou ganhar depois desse período de estudos? Pode ser o que você tinha falado, Ká, pode ser que eu vou ser capaz de entender essa música. Pode ser que eu vou, sei lá, depois de estudar eu vou poder assistir um filme, vou poder descansar, eu vou poder conversar com alguém, mexer no celular, ficar olhando o Instagram, enfim. Cada pessoa tem uma gratificação diferente, né? Mas é muito importante ter uma recompensa, porque só assim você vai, de fato, sentir essa vontade de estudar, né? E muitas vezes a recompensa pode ser até aquela sensação de bem-estar que a gente tem de uma tarefa concluída. Sim, se você é muito tarefeiro, né? Se você é muito tarefeiro, o check, né, na tarefa realizada é super prazeroso, né? Exatamente, é isso aí. Às vezes é uma coisa simples como essa sensação já é gratificante e já é válida como uma recompensa, mas pode ser que às vezes não seja. Então é sempre bom você pensar em alguma recompensa, mas uma recompensa que seja verdadeiramente boa para você. Não só aquela coisa, se eu terminar de estudar, eu vou comer um docinho. Pode ser que funcione. Mas normalmente é uma recompensa mais rápida, né? Comer um docinho é muito rápido, não é aquela sensação de que eu completei e terminei uma tarefa, né? Então é sempre bom você se analisar muito bem e saber o que funciona como recompensa para você manter esse hábito.
É isso aí. E outra coisa é assim, não se frustre com o erro. Né? A gente viu lá no começo, quando a gente falou que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Né? Então, se você errou um exercício, se você tentou entender uma música e não conseguiu, tá tudo certo, faz parte, entenda isso como parte do processo, né? Inclusive, o erro, ele é muito importante para que você revisite aquele conteúdo que não está consolidado para você, né? Então, aqui na Companhia de Idiomas, faz parte da nossa metodologia a gente identificar durante as aulas pontos de atenção dos alunos, né? Então, além de tudo que a gente preparou, a gente tem um momento destinado para entender que aquilo que o aluno está produzindo, que ainda carece atenção, que ainda demanda um esforço, é um material importantíssimo para a gente rever a rota, para, de repente, buscar fontes diferentes, formas diferentes de entender aquele conteúdo, né? Então, eu não consigo entender present perfect. Ok, então vamos tentar de outra forma. A gente precisa ficar só no exercício ali, né? Se você errou tudo. Então vamos tentar, não sei, uma letra de uma música que tenha como maior parte esse tempo gramatical, porque de repente a música vai fazer mais sentido do que o exercício, né? Então, errou? Legal. Identifiquei o erro, então agora eu vou buscar formas diferentes de aprender aquilo que não foi consolidado. E lembra, né? Toda vez que você revisita um conteúdo, ele se torna mais... o seu cérebro entende que ele é mais relevante, ele vai ficando na memória de longo prazo. Então, o erro, ele é algo muito importante no processo de aprendizagem. E também, né, falando um pouco de erro, mas, por exemplo, falhas, né? Se de repente você destinou 3 dias na semana, mas na semana A você conseguiu só 2. Ok, né? O importante é que na próxima semana você tente novamente os 3 dias, né? Não se frustre com algo que você não conseguiu realizar, porque faz parte, criar um novo hábito não é fácil, e aprender qualquer coisa não é fácil também, né? Então, entenda isso como algo natural, né? Suas falhas, né? Ela faz parte do processo. Eu só queria complementar que se você se planeja para estudar, por exemplo, 3 vezes na semana, e você consegue 2. Sempre, por exemplo, na quarta e na sexta-feira você consegue, mas na segunda-feira não. Na semana seguinte, mesma coisa. Na seguinte, mesma coisa. É claro que você tem que se perdoar pelo erro, pela falha, mas também é importante pensar, eu nunca consigo na segunda-feira. Por quê? Talvez segunda-feira seja um dia muito corrido para mim. Então não vou tentar estudar na segunda-feira, vou trocar. Em vez de ser segunda-feira, eu vou colocar o sábado de manhã, vou colocar a quinta-feira à noite. Ajusta. Se você erra muitas vezes nisso, ajusta. Isso também é importante para você conseguir ter essa flexibilidade. Excelente observação, gente. Além disso, Muito outra bom. coisa que é importante saber é entender qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito e quais são as suas motivações, né? Eu lembro que é muito bacana a gente colocar sempre um objetivo muito claro quando a gente está estudando uma outra língua, ou quando está estudando qualquer coisa, na verdade. Saiba exatamente onde você quer chegar e por quê. Isso vai te ajudar muito na hora de sentar para estudar mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha como objetivo muito claro ler o último livro do Harry Potter inteiro em inglês. Então, eu comprei o livro, eu não li ele por 2 ou 3 anos, porque eu estudei. Eu estudei muito, porque eu queria ler aquele livro em inglês. Em E estudei inglês. muito até conseguir, até que foi uma sensação de vitória muito grande quando eu sentei para ler aquele livro em inglês. Então, assim, eu acho que é muito interessante você saber qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito. Isso vai te ajudar também a se motivar na hora de estudar. Na semana passada, a Janaína e a Priscila, também daqui da Companhia de Idiomas, elas fizeram uma live aqui, inclusive está salvo no nosso Instagram e no nosso YouTube, falando sobre a motivação e engajamento que a Janaína acabou de comentar lá. O tema cruz é motivação e engajamento, nossa live da semana passada. Sim. É isso aí. Essa live está salva aqui no nosso Instagram e no YouTube, então quem quiser assistir, tem bastante conteúdo bacana. E Rose comentou, claro que o objetivo teria a ver com o Harry Potter, mas com certeza teria, né, Rose? Eu só queria pegar um gancho e falar, né, essa conversa sobre motivação, sobre engajamento. A gente está lançando agora um curso aqui na Companhia de Idiomas que é sobre motivação e engajamento. E isso que a gente fez foi só uma preparação para esse curso. No curso a gente
trabalha com muito mais detalhes, a gente trabalha todos esses aspectos de motivação, de engajamento, a gente trabalha como que se forma um hábito, a gente conversa um pouquinho com cada um dos alunos para entender quais são os motivadores de cada um deles, né? Marceline aqui tá mandando boa tarde, dizendo que chegou atrasada. A Lígia também comentou, falou que a gente adora Harry Potter. Sim, Desculpa, tá? E eu acho que, assim, quando você está aprendendo, seja uma língua, seja qualquer coisa nova, é importante você ter essa reflexão um pouco mais profunda, né? O que vai te motivar, o que está te motivando a fazer aquilo, o porquê, né, do que você está fazendo isso. Então, é muito interessante você refletir sobre isso, né? Porque às vezes só ali o aspecto linguístico, né, de um curso não é o que está te atrapalhando. Às vezes são as motivações que você tem. E a gente viu aqui nas dicas que a gente deu que quanto mais você se conhece, quanto mais você entende aquilo que te motiva, aquilo que faz você se manter engajado, se manter ali motivado a fazer as atividades, a destinar todo dia um tempinho do seu dia para aquilo, eu acho que uma vez que você entende isso, todo o resto se torna mais fácil, né? Você vai adaptando, você vai buscando outras ferramentas, porque você sabe exatamente onde você quer chegar. É isso aí. Então, só para falar, né, você falou do curso, é importante a gente falar que ele é um curso que ele é destinado para todo o público, né? Tanto para o aluno que quer se conhecer, que quer entender, né, um pouco mais sobre drives de motivação, sobre engajamento, sobre hábitos, sobre o professor que quer, de repente, ter acesso a essas informações para ajudar os alunos, um RH que quer trabalhar sobre esse assunto com a equipe, um profissional, enfim. Só para resumir que é um curso para todo o público. E, se eu não me engano, a primeira aula é agora dia 28/7. Dia 24, né? A gente tem dia 24/7. Isso. E, então, quem quiser, acho que a gente tem o link na bio, Mi? Tem o link na bio, sim. É um curso de curta duração, são só 4 encontros, mas tem muito conteúdo na nossa plataforma, online. A Janaína está comentando aqui que é dia 28, terça-feira. Ah, tá. Acho que mudou o dia de início, então, desculpa. Começa no dia 28, então. Tem bastante conteúdo na plataforma online para as pessoas poderem estudar. Tem 4 encontros ao vivo com professores e com os outros alunos para poder tirar dúvidas e poder colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido, né? E a gente está com vagas abertas. Então, quem quiser mais informações, pode mandar mensagem aqui para a gente pode mandar mensagem aqui no Instagram, ou pode mandar um e-mail para atendimento@companhiaidiomas.com.br, ou entrar no nosso site, companhiaidiomas.com.br, que também tem todas as informações por lá, né? Acho que é isso, né, Ká? Você tem algum comentário para fazer? Sim. Não, acho que é isso. Pessoal, eu espero que tenha feito sentido esse conteúdo que a gente separou para vocês. Como a gente explicou no começo, é algo bem superficial mesmo, porque esse é um assunto que daria cursos, não só lives, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido, que a gente tenha conseguido ajudar, nem que seja um pouquinho aí no processo de aprendizagem, de criação de novos hábitos para aprender. Muito obrigada pela participação de vocês. Nem fiquei tão nervosa para a minha primeira live. Estou só gelada. Parabéns, Ká. Obrigada e obrigada pela participação, E se vocês tiverem dúvidas, comentários, quiserem mandar alguma coisa pra gente, vocês podem mandar no direct da companhia, no meu, no do Michel, entrar em contato através dos contatos que tá no nosso site. Vai ser um prazer responder para vocês. Tá bom? Isso aí. A Paula até comentou, foi muito bom ouvir vocês reforçar meus hábitos de estudos. Good job. Obrigado, Paula. Obrigado mesmo. Obrigado para todos que participaram. Paula. Quem tiver algum comentário pode deixar aqui na live salva, na live que vai ficar salva no nosso IGTV, ou pode mandar também um direct que a gente vai conversando, tá? Obrigado, Ká. Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.